Se não plantar, não nasce. Se não regar, não cresce. Se não amar, morre. Assim são as plantas, e assim são as pessoas. Agora com vocês, Edi Calzin, com o programa Um Novo Despertar para a Vida. Olá, tudo bem com você? Comigo, tudo bem. Eu fico muito feliz em saber que você está aí, ouvindo a Rádio Unidharma, ouvindo o meu programa que é Um Novo Despertar para a Vida. Eu espero que esse programa de hoje ajude-o a despertar um pouco mais. Eu sou Edi Calzin e hoje eu vou falar sobre a culpa. É uma palavrinha tão curta, mas que marca uma presença enorme na vida de muitas pessoas. Eu vou começar o programa de hoje falando de uma frase que foi dita por Jung, onde ele diz o seguinte: a verdade sai do erro, por isso nunca tive medo de errar, nem dele me arrepender seriamente. E como Jung fala que se a verdade sai do erro, muitas pessoas, pelo medo da culpa e pelo medo do erro, acabam não dando o passo seguinte. E se é no erro que se encontra a verdade, então quem para a sua vida por medo da culpa e do erro, em resumo, acaba não encontrando a verdade. Parece até contraditório, não é mesmo? Complexo, mas é muito simples. Isso se torna simples no momento que conseguimos aceitar o erro como parte da verdade, o erro como um aprendizado. Quando soubermos o que importa mesmo é a experiência que adquirimos e o crescimento pessoal que obtivemos perante um erro, isso é muito mais inteligente do que querer se culpar por causa de algo que não saiu como havíamos planejado. E não importa quantas vezes vamos errar até chegarmos à verdade. E volto a dizer que o que importa mesmo é o que nós aprendemos, o que nós crescemos em relação àqueles processos que nós chamamos de erro. Que é uma frase que eu uso muito, falo muito, é que não existe certo e não existe errado, existe aprendizado. Mas infelizmente, na maior parte do tempo, os erros cometidos, eles são transformados em culpas. Alguns passam a vida errando e se culpando. Outros já são vítimas dos erros dos outros e saem culpando-os. Assim como também outras pessoas, para justificarem o seu próprio erro, acabam culpando a nós. É uma verdadeira loucura, não é mesmo? A culpa sempre presente. Quando se apresenta qualquer erro, a pergunta primeira geralmente é: de quem é a culpa? Quem foi que errou? E aí já se instala uma defesa, já se instala uma barreira, já se instala uma paralisação em relação à pessoa que está envolvida diretamente com essa situação. Porque o medo de que alguém seja culpado sempre é muito grande. E devido à culpa também tem muitas pessoas que se anulam. Elas acabam não conseguindo mais dizer não. E com essa forma comportamental, elas emanam para o universo uma informação de que ela pode ficar por último, de que ela precisa sofrer para agradar os outros. E é por isso que muitas e muitas vezes nada dá certo para ela, nada vinga para ela, nada vem até ela.
porque é uma vibração interna desta pessoa. E existem alguns aspectos que são geradores de culpa. Quem sente culpa, ele geralmente é uma pessoa que tem uma preocupação excessiva com a opinião dos outros. Ele também sente-se mal quando recebe algo, pois na verdade não se considera digno de aceitar o que os outros dão a ele. Isso já aconteceu com você, por acaso? De achar que não é merecedor daquele presente ou daquele elogio? Uma característica também de quem tem uma tendência de se sentir culpado é que ele fala repetidamente sobre o que motivou a sentir culpa. É como se ele quisesse arrumar, ajeitar, reorganizar através das palavras. Eu lamento informar que essa atitude só desarruma ainda mais o que já está feito. Mesmo se você fez algo na melhor das intenções, mesmo se você souber de que você está realmente certo e de que o outro está equivocado, eu vou lhe dar uma dica. O silêncio é a melhor forma de você provar a sua verdade. Porque veja bem, se você fez na melhor das intenções, você com essa intenção não pensou que poderia prejudicar alguém, não é mesmo? E se você também sabe que você está certo e que o outro está equivocado, você já está com a verdade, você já está certo de que está tudo certo. Para que querer provar para o outro? Pois vai aí uma grande e especial dica. Você não precisa sair esclarecendo a sua boa intenção, a sua verdade. Você já sabe que fez com uma boa intenção, né? Então não tem por que querer provar. Uma outra característica é de que quem sente culpa, ele também tem raiva reprimida. Se não é contra alguém, é contra ele mesmo, né? Isso é muito prejudicial. Ele tem também muita dificuldade em assumir responsabilidades pelos próprios atos, porque ele vai estar sempre perguntando para alguém como fazer isso. Ele só vai quando tem um aval de alguém, porque caso aquilo não der certo, ele vai poder dizer, não, eu fiz assim porque foi o outro que pediu para que eu fizesse assim. Isso faz com que ele não precise assumir a culpa. Isso é uma pena, porque com medo de ser culpado, ele não age baseado em seus próprios sentimentos, em suas próprias vontades. Ele vai sempre pelas ideias dos outros. Ele sente-se também muito rejeitado. Tem uma tendência também de responsabilizar o outro pelo próprio sofrimento. E ele faz isso para que o outro sinta culpa, porque quando o outro sente culpa, ele se sente melhor. E sabe que quem sente a culpa, ele geralmente se pune ficando doente. E olha, muitas e muitas vezes ele pode até ser uma vítima frequente de acidentes. Ou seja, são autopunições constantes. Uma pessoa que se sente culpada, ele raramente vai fazer algo para si mesmo. Ele sai fazendo para os outros, para agradar. E ele se deixa em último lugar da fila. E aí vem a vida e deixa ele também em último lugar da fila do emprego, último lugar da fila do dinheiro, no último lugar da fila da prosperidade. Daí essa pessoa geralmente é aquela queixosa, porque não consegue emprego, porque não consegue o dinheiro que precisaria para viver mais folgadamente. E a pergunta é, quando você vai se colocar em primeiro lugar da fila? Em todos os sentidos. Com isso, você não precisa sentir culpa, porque veja bem, você não está dizendo somente eu, você está dizendo primeiro eu.
Então, primeiro, você vai cuidar de você. E se sobrar um tempo, você vai fazer para o outro. Mas veja bem, no momento que você diz um não para o outro, naquele momento você está dando uma grande oportunidade do outro poder fazer por ele. Você está dando uma grande chance para que ele se mostre, para que ele consiga mostrar o seu potencial. Portanto, essa coisa de sair fazendo para os outros, isso só gera uma bola de neve de desavenças, de decepções, porque você sai fazendo, e nesse fazer para os outros você tem muito mais chance de ser apontado como culpado, porque a pessoa não foi lá e fez. Você foi lá e fez e deu errado, para quem sobra a culpa? Para aquele que foi lá e fez. E isso era a tarefa do outro, né? Então vamos lá. Primeiro lugar, você cuida de você. E sempre lembra que cada não que você der para o seu semelhante, você está dando a ele a oportunidade de provar que ele é capaz. E cada vez que você diz um sim para os outros e abandona a si mesmo, você está dando um enorme não para si mesmo. Você acha isso justo para com a sua vida? Eu não consigo ver justiça nisso, porque você está dando um não para a pessoa mais importante da sua vida, que é você mesmo. Pois comece a se permitir, comece a olhar para si e dizer: eu mereço cuidar de mim e eu vou cuidar de mim. E você vai cuidar de si. Administre melhor o seu tempo para que sobre tempo para você. Porque geralmente quem é o cuidador dos outros e aquele que esquece de si mesmo, ele arruma tempo para tudo, ele arruma tempo para todos, mas o tempo para ele geralmente não sobra, porque ele se boicota. Vamos parar com isso. Vamos, comece a fazer por você. Comece a dizer o que você gosta e vá e faça. A pessoa que vive se culpando, ela tem uma enorme baixa autoestima. Então vamos melhorar isso. Comece a olhar para você, a se amar, a se querer, a se respeitar, a se colocar na frente dessa fila da prosperidade, na fila da saúde, na fila das riquezas que o universo tem à disposição de cada um. É muito importante reconhecer que a culpa, ela traz muitas consequências. E quanto mais você se perceber de quando é que surgiu essa culpa, por que você se sentiu culpado, da onde que você traz essa informação lá do passado para que você sinta essa culpa, faça uma autoanálise e dessa forma você vai elevar o seu autoconhecimento e você começa a mudar o que te faz sofrer. A culpa, ela tem várias origens, são fontes da onde a gente traz essa informação de que tem que se sentir culpado por isso ou por aquilo, né? Então, assim, muitas e muitas pessoas, elas têm culpas porque elas aprenderam isso na religião. Isso foi ensinado de que nós temos que sentir culpa, né? Outras pessoas sentem culpa perante a morte. Acreditam que se tal coisa aconteceu e a pessoa morreu é porque é a culpa dela. Sente culpa porque poderia ter feito mais e melhor. A culpa, ela também pode nascer de uma crítica. Ela também nasce de regras. Quando são regras que ela de repente não consegue cumprir, ela passa a sentir culpas. Acusações. Também quando alguém acusa, a pessoa passa a sentir culpa. Quando ela é reprimida. Uma pessoa também que é muito inflexível ou rígida, ela também passa a conviver o seu dia a dia envolto de culpas, porque ela não cede, ela acaba culpando a si ou culpa aos outros em relação às coisas que estão acontecendo. Outras pessoas já sentem culpados porque têm muito dinheiro, porque estão tendo sucesso, sentem culpa quando estão com falta de atitude.
Então não fazem nada e se culpam por isso. Outros se culpam porque estão fazendo. Sabe que a origem da culpa, ela pode ser uma causa ou podem ser várias. Mas procure ter consciência clara sobre a origem do seu sentimento de culpa. Explore um pouco mais sobre o que gerou em você a culpa. Procure se perguntar: o que me fez sentir culpa? Será que foi pelo fato de não ter sido amado? Ou será que é porque fui rejeitado ou abandonado? Até situações de maus tratos ou de abuso sexual na infância fazem com que hoje a pessoa possa sentir culpas. Uma pessoa que precisou ocultar a verdade e precisou conviver com uma mentira, isso também faz com que ela sinta muita culpa, porque fez com que ela precisasse conviver com a mentira. Sabe que uma coisa muito boa é fazer uma lista de todas as culpas que você sente. Mesmo sendo uma lista bem extensa, não faz mal. Escreva todas. Lembra de todas as culpas que você sente. Eu sinto culpa por causa disso, eu sinto culpa por causa daquilo. E vá fazendo toda essa relação. Faça essa sua anotação. Porque depois desta lista pronta, vai ficar muito mais fácil para compreender melhor os seus sentimentos e conflitos gerados pela própria culpa. Analise também todas as situações em que aconteceram, os fatos, e analise também com muita sinceridade para com você mesmo se você realmente tinha condições de agir diferente de como agiu. Sabe que muitas vezes uma pessoa ela se culpa de uma hora para outra porque ela se deu por conta que ela está fazendo algo muito errado e já por muito tempo. Só que nós temos que perceber que eu não posso me culpar por algo que eu não sabia fazer diferente e que eu só fiquei sabendo há 15 minutos atrás de que eu poderia passar a fazer diferente. Então não tem por que sentir culpa, porque antes disso eu não sabia como fazer isto diferente. E pergunte-se também, se fosse hoje a minha atitude seria diferente? Como eu faria hoje? Quem fazia ou quem faz com que eu sinta culpa? E busque também uma relação entre a culpa atual com algo lá do passado. Às vezes é algo lá da infância. Sabe que o objetivo desse exercício não é buscar mais culpados. Não, de forma alguma. Mas sim explorar os motivos pelos quais ainda você se culpa. E você sabe que você pode começar a mudar agora tudo isso, libertando-se desse sentimento que aprisiona e impede o crescimento. Porque sentir culpa impede o crescimento, porque a gente não anda para frente, a gente se segura para não errar, para não falhar, para não se sentir culpado. Né? Então isso de fazer uma análise diferente, assim, aberto, isso vai fazer com que essa força da culpa perca sua força. Experimente. Entre em contato com essa culpa, sinta ela, reviva ela e deixe que ela se vá. Isso vai ser bem libertador. Porque permanecer na culpa, ela tem várias consequências. Ela tem como consequência, por exemplo, a autopunição, ela tem medo, sofrimento, remorso, estagnação, muitas vezes a doença. Até cânceres se instalam em pessoas que se sentem culpadas. E a culpa pode vir acompanhada de uma tristeza, uma depressão, uma prisão emocional, onde ela se prende dentro de uma energia super pesada. E ela faz uma fuga, muitas vezes, para não sentir a culpa, ela usa o álcool ou as drogas para se refugiar lá dentro, porque aí ela não sente a culpa. Ela pode passar a ter compulsão alimentar, onde vai começar a se alimentar
para preencher um vazio, aquele vazio que a culpa deixa nela. Ela também tem muita dificuldade em sentir prazer, porque ela não se sente merecedora desse prazer. Passa a não ter amor por si mesma, ela tem baixa autoestima, e isso tudo pode ser originário da culpa. E quero deixar uma dica para cada um de você que sente culpa. A dica é: errou, não se culpe mais. Você vai olhar para o erro e se perguntar: ok, eu errei. Vou procurar não permanecer, repetir esse mesmo erro, mas eu quero saber o que eu aprendi com ele. Como eu posso fazer diferente da próxima vez? Isso é a melhor forma para que você não se culpe. Em vez de se colocar nessa posição de culpada e de vítima, mude a sua posição perante a vida e olhe para essas situações todas como aprendizado para um crescimento pessoal. Então vamos sair dessa posição de vítima, tá? Não fique se machucando por causa de algo que você considera errado, por algo que você continua se culpando. Larga isso tudo. Isso não vai te levar nem para frente, nem para trás. Use somente como uma referência. Use somente para um crescimento interior. Na verdade, um caminho para a verdade. Lembre-se que o erro, ele é muito necessário para que você consiga fazer melhor, para que você consiga acertar ainda mais. E outra coisa, às vezes as pessoas se culpam porque uma outra pessoa não foi beneficiada por causa de um erro seu. Lembre-se que nós não estamos aqui na Terra para fazer bonito para todo mundo. Às vezes nós somos a ferramenta para que ele cresça. Isso faz parte dos desígnios da vida. Se você conseguir olhar isto de uma forma mais elevada, de que essas coisas fazem parte, que às vezes nós somos um gatilho para que desperte no outro alguma emoção, algum despertar, e esse gatilho às vezes é algo que não foi muito bom para com o outro, mas fez parte para crescimento, para que ele despertasse, para que ele mudasse a sua trajetória de vida. Então não se culpe mais pelas coisas que você fez com boa intenção e onde você deu o seu melhor. E nem se culpe por aqueles momentos que você fez e você não imaginava que pudesse estar prejudicando alguém, pois até então você não sabia fazer diferente. Tá legal? E para finalizar, eu vou contar uma historinha. É uma parábola do cachorro uivando. E ela começa da seguinte forma: um homem estava viajando por uma estrada um tanto quanto deserta, quando percebeu que o seu carro estava ficando com pouca gasolina e não seria prudente continuar viajando sem uma parada estratégica para abastecer. Ao avistar um modesto posto, parou seu carro junto a uma das 2 bombas de gasolina disponíveis e leu uma placa que indicava Self-Service. Desceu do carro, olhou para um senhor que tranquilamente picava seu fumo numa cadeira de balanço na frente da loja do posto. Acenou para ele e começou a abastecer o seu carro. Neste momento ele começou a perceber um barulho estranho. Au! De onde vem isso? Pensou ele. Au! O homem encheu o tanque, colocou a mangueira de volta na bomba e andou em direção ao senhor que continuava a picar seu fumo. Au! Boa tarde, disse ele, retirando sua carteira, mas visivelmente incomodado com o barulho. São R$76, disse o senhor, quase nem olhando para ele. O homem retirou o dinheiro, entregou ao senhor e perguntou:
O senhor não está ouvindo um barulho? Estou sim. Basta você olhar ali, ao lado da casa, e você vai ver o meu cachorro. O homem, num repente, foi até o lado da casa e viu um cachorro um pouco sujo, mas grande e saudável, deitado e uivando. Au! O homem voltou e perguntou ao senhor: mas por que ele está uivando? Ah, isso é porque ali, onde ele está deitado, tem uma tábua que está com um prego para cima. E o cachorro continuava: au! O homem, quase que indignado, perguntou: ele está deitado num prego? Mas por que ele não se levanta dali? O senhor parou de picar seu fumo, fitou o homem nos olhos e disse: com certeza não deve estar doendo tanto. Au! E a mensagem final que eu vou deixar em relação a essa parábola é o seguinte: será que você é uma pessoa que está disposta a sair da inércia para buscar algo diferente em sua vida? Ou vai continuar uivando onde está? Ou seja, você vai continuar sentindo culpa ou você vai mudar? Porque essa culpa é como se fosse o prego onde você está deitado ou sentado. Quem sabe vamos fazer um movimento e sair fora do local onde está esse prego. E essa mudança ela só vai acontecer se você fizer um movimento dentro de você. E se a gente for olhar para um outro lado, não somente para a culpa, quantas coisas será que são um prego na sua vida? Poderia ser o seu emprego, a sua faculdade, o seu professor, o seu parceiro, a sua vida, ou até você mesmo. Será que você está sabendo lidar com você? Será que você sabe realmente quem você é e aonde é que é o teu dodói? Ou poderia ser você que passou a vida inteira agradando, e chegou a hora de parar de uivar e pensar em como sair dessa situação incômoda para que então você possa se sentir melhor? Porque, meu amigo e minha amiga, ouvinte da Rádio Unidharma, você pode ter certeza que se algum obstáculo surgiu na sua vida, é porque sempre existe algo que pode ser feito para mudar e melhorar o que você está vivenciando nesse momento. Saia então desse lugar que está te doendo, que está te machucando. Observe mais, escute mais, observe-se mais e escute-se mais. E conecte-se com novas possibilidades. E uma das grandes possibilidades é você tornar-se um aluno da Unidharma. Você sendo um aluno da Unidharma, você vai mudar o seu padrão, você vai mudar a sua forma de ver a vida, você vai perceber todos os seus pregos em sua vida e você vai achar um lugar muito mais confortável para viver. E eu quero lembrá-lo que os maiores pregos estão dentro de você, mas ninguém mais pode fazer isso por você a não ser você mesmo. Então vamos tomar uma atitude e vamos colocar a mão na massa e vamos fazer esta vida valer a pena? E eu finalizo deixando o meu abraço, o meu carinho. Eu sou Edi Kalsin e eu torço para que essa sua semana seja fantástica, espetacular e que a cada dia que você acorde, você olhe para a vida sem medo de seguir em frente e parando com essa história de sentir culpa. Aprenda a dizer não e seja muito mais feliz. Tá certo? Um beijo em cada um e até mais. Tchau, tchau.